Você precisa ser um especialista para entrar na área de dados. Para você trabalhar com dados, você tem que ser bom em matemática, ser bom em lógica, afinal você vai fazer códigos extremamente complexos, tudo isso sem pesquisar nada, direto do seu computador e ter que resolver vários problemas ali durante o dia. Para trabalhar com dados, você precisa ser um gênio, ou ter sido o melhor da sua turma, ou ser o melhor entre os melhores. Só assim você consegue trabalhar com dados. Se você alguma vez na sua vida já ouviu isso ou já pensou isso, saiba que eu também já pensei, eu também já ouvi. E durante o meu processo de migração e agora como analista de dados, eu vejo que isso é tudo mentira. E muitas dessas coisas nós nem ouvimos, nós criamos na nossa própria cabeça, porque nosso cérebro é assim, ele preza pelo esforço mínimo. Então qualquer ponto mínimo que a gente escute, que a gente pense e que a gente teorize sobre o que é entrar na área de dados ou o que é um melhor analista de dados, qual o perfil de pessoa para trabalhar com dados, se a gente encontrar qualquer inconsistência com o que nós somos, nós vamos nos sabotar. E eu fiz isso por muito tempo, eu imagino que você está fazendo isso por muito tempo, já fez por muito tempo, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Mas o foco é, você não precisa ser um especialista para trabalhar com dados ou para ser analista de dados. E eu não te falo isso sem base nenhuma. Eu te falo isso me colocando como exemplo. Eu não era o melhor aluno da turma, eu não era aquele cara que sempre tirava notas 10, eu não era o melhor cara em exatas, eu procrastinava muito e procrastino até hoje, e mesmo assim eu me tornei analista de dados. Sem precisar ser um gênio, sem precisar ser o melhor da minha turma, sem precisar ser um gênio da matemática, da lógica, das exatas. Mas como isso aconteceu? O que foi que eu fiz para me tornar um analista de dados? Nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre isso, te tranquilizar e te mostrar que não é fácil entrar na área de dados, mas também não é impossível e também você não precisa ser um gênio para isso. A área de dados, como qualquer outra área, ela exige sim muito estudo, mas ela não pede nem exige que você seja um gênio, que você seja muito talentoso, que você seja um especialista naquilo. Ela pede que você seja uma pessoa consistente acima de tudo. Então hoje, trabalhando na área de dados, eu vejo que tem muitas pessoas com vários perfis. Tem pessoas que são muito talentosas, mas que não são tão esforçadas. Tem pessoas que não são tão talentosas, mas que são muito esforçadas. E que tem as pessoas que são talentosas e esforçadas. E aí essas pessoas são aquelas pessoas que voam, né? Mas não necessariamente o cara que não é tão talentoso e é esforçado e o cara que é muito esforçado e não é tão talentoso não tem um espaço. É claro que eles têm um espaço. Se não fosse por esse espaço que eles têm, talvez não estaria na área. Eu mesmo sou o tipo de cara que preciso aprender, aplicar, rever o conceito milhões de vezes para que eu consiga entender de fato o que está acontecendo ali, para que eu possa replicar e fazer outros tipos de análises ou pensar outras formas de resolver o mesmo problema. É claro que eu vou me sentir mal às vezes cara, por que eu não consigo fazer isso de primeira? Por que eu não consigo fazer isso sem pesquisar em algum lugar? Mas depois eu comecei a entender que não sou só eu que pesquiso. É um grande mito você achar que os analistas de dados, ou sei lá, um programador, ele vai fazer coisas sem pesquisar um pouco antes. Até as pessoas mais experientes pesquisam. Então isso é uma das coisas que você pode usar como uma forma de se sabotar. Ah, mas eu não consigo fazer isso sem pesquisar, sem dar uma olhadinha, sem uma ajuda. Cara, entenda. Você muitas vezes na sua carreira, por muitos anos, você vai ter que ter o auxílio da pesquisa ali. Mas isso não significa que você vai usar aquilo sempre como uma muleta. Significa que você vai utilizar aquilo como uma ferramenta para que você possa evoluir, para que você possa agilizar o seu trabalho, para que você possa gerar mais valor em menos tempo, digamos assim. Eu não me formei, né, não fiz um curso relacionado a dados ou a TI. Para quem não sabe, eu sou formado em ciências contábeis. E para entrar para a área de dados, eu precisei ser consistente, muito mais do que ter um background de TI ou coisa do tipo. A gente vê hoje muitas pessoas até que têm faculdade relacionada a TI, relacionada a dados, digamos assim, e elas não conseguem migrar para a área de dados. E às vezes você pensar que, eu não tenho uma faculdade relacionada a dados, eu não tenho uma faculdade relacionada a TI, e você acaba se sabotando por conta disso também. É mais um ponto de se sabotar. Então eu precisei ser consistente no que eu estava estudando, no que eu estava fazendo,
e entender como o excesso de informação podia me prejudicar. Como assim excesso de informação, né? O que eu falo quando eu falo excesso de informação, quando eu falo de obesidade mental? A obesidade mental é uma coisa muito comum para as pessoas que estão iniciando na área de dados ou qualquer outra área específica, né? É quando você começa a estudar e adquirir muito conteúdo, muita informação e não dá muita vazão a isso, ou seja, você não aplica, você não coloca aquilo num projeto prático como é a área de dados, você não divulga essa informação, você não compartilha com outras pessoas no LinkedIn, por exemplo, e você vai só absorvendo e acaba não utilizando aquilo para nada. E quando você se vê não utilizando aquilo para nada, você começa a ficar se sabotando de novo. Ah, será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu estudo e não consigo absorver nada? Será que a área de dados é realmente para mim? Será que eu devo seguir por esse caminho ou devo seguir por outro caminho? Isso é extremamente comum. Já aconteceu comigo. Lá na minha comunidade, tá aqui no link da descrição, que é a comunidade Data Shifters. Todas as pessoas que estão lá na comunidade com a gente têm muito dessas dúvidas, têm muito desses anseios, desses receios, e é uma coisa que é extremamente comum. Então você precisa entender que a área de dados não é uma área fácil de entrar. Não é extremamente fácil estar dentro da área de dados, não é extremamente fácil, mas é totalmente possível a partir do momento que você entende coisas que eu entendi durante a minha jornada. Por exemplo, uma coisa muito importante que eu entendi durante a minha jornada foi que o mercado, ele muitas vezes preza muito mais pela sua consistência e pela sua capacidade de resolver problemas do que de fato a sua habilidade técnica, se você é um gênio, se você tirava notas boas na sua faculdade, se você é um cara que é especialista. Foi aí que eu entendi que fazer as coisas um passo de cada vez iriam me ajudar muito mais do que ficar sempre nessa corrida de querer aprender coisas e não aplicar nada. Por quê? Porque eu achava que para entrar para a área de dados você precisa ser especialista em Power BI, SQL, Python, Machine Learning, estatística, tudo ao mesmo tempo. Mas não. Você precisa aprender, dominar e aplicar todas as coisas, uma coisa de cada vez, porque cada ferramenta ela vai te ajudar a resolver um problema específico. E se você ficar preocupado em tentar aprender todos ao mesmo tempo, você não vai conseguir resolver problema nenhum. E aí você vai se frustrar, e aí você vai desistir. Esse é um ciclo muito comum e que se você fizer da forma com que eu fiz, com certeza isso vai te ajudar a se manter firme, a migrar para a área de dados e para se manter na área de dados, caso você já seja um analista. E como foi que eu fiz? Primeiro eu entendi que a consistência iria me ajudar muito mais do que aprender milhares de ferramentas, aprender, né? E ficar com essa obesidade mental. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar uma ferramenta de cada vez, sempre com isso na minha cabeça e sempre sem me preocupar com a ferramenta do momento. A ferramenta, se eu não aprender essa ferramenta, eu vou ficar para trás. Não, esqueça isso. O que você tem que fazer é estudar uma coisa de cada vez, aplicar, criar projetos, e assim você vai começando a entender que você está evoluindo. E quando você começa a entender e a sentir que você está evoluindo, todas essas coisas vão começar a ficar para trás. Então entenda que você está na sua jornada. E a sua jornada não é a jornada do colega, não é a jornada daquele cara que está postando, não é a jornada daquele especialista, porque ele é uma pessoa e você é outra pessoa. Então o que eu fiz foi, comecei pelo Power BI. Fui lá, aprendi, apliquei, criei projetos, criei portfólio, postei no LinkedIn que eu estava aprendendo, que é muito importante, que eu sempre falo aqui nos vídeos. Depois eu fui para o SQL, fiz a mesma coisa, estudei projetos, fiz exercícios, comecei a aplicar aquilo minimamente na minha vida, no meu trabalho atual, e depois fui para as outras ferramentas. E quando eu comecei a estudar as coisas passo a passo, aplicar, criar projetos e expor o que eu estava aprendendo, as coisas começaram a fluir. E aí nesse processo eu conheci pessoas, eu recebi convites para oportunidades, e eu comecei a entender que eu não preciso ser um especialista, eu não preciso ser o melhor da área de dados, não preciso ser o melhor de matemática, não preciso ser o melhor de lógica, eu só preciso ser consistente. E essa é a mensagem que eu trago para você nesse vídeo. Seja consistente. E um plus para te ajudar mais ainda, coloca aqui nos comentários qual momento você está passando agora. Se você está ansioso,
se você não está conseguindo entrar na área de dados por algum motivo X, se você está com algum receio, o que é que eu posso te ajudar aqui nos comentários para que você possa evoluir e destravar aí na sua carreira. Me conta aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse formato meio andando aqui, meio andarilho no meio da casa. Se você tiver gostado, comenta aí também, deixa um like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, me ajuda muito. Então até o próximo vídeo, tamo junto, avante pessoal!